Tem jogador que recém chegou e já pode estar de saída do Inter nessa janela de transferências que abre no mês de julho. Eu estou falando de Oscar Romero. A informação foi trazida em primeira mão pelo colega jornalista Juliano Machado, que também é setorista do Inter. Isso porque o Romero foi contratado nesse ano para ser o reserva imediato do Alan Patrick, mas pouco vem jogando, pouco vem recebendo oportunidades, o que tem desagradado o jogador. Então, diante dessa situação, o atleta, junto com o seu staff, tem analisado oportunidades de mercado, para justamente conseguir, talvez, se encaixar em outro time onde ele receba mais oportunidades, onde ele tenha mais minutagem em campo, coisa que hoje não tem no Internacional. Diante dessa informação, eu conversei com um dirigente do Inter nessa terça-feira, que me disse o seguinte, que o Romero, assim como qualquer outro jogador do elenco do Internacional, não é inegociável. Até esse momento não chegou nada para o Inter, mas se chegar, o Inter vai conversar com o atleta, vai ouvir o que ele quer e também vai analisar se é uma boa proposta para o clube. Então que sim, há esta possibilidade que se chegar uma proposta boa para o Internacional, o clube possa negociar o atleta. Até porque o Romero veio para o Inter com um contrato curto, um contrato somente até o final desse ano. E tem negócio fechado, martelo batido para alegria do Internacional. Enfim, isso é uma negociação que o Inter vem monitorando e vinha esperando há muito tempo. Conforme a imprensa espanhola, Johnny, volante revelado pelo Inter, fechou com o Atlético de Madrid. Ele pertence ao Betis, o Inter vendeu o jogador para a equipe espanhola por 6 milhões de euros e agora, conforme a imprensa da Espanha, ele foi comprado pelo Atlético de Madrid por 30 milhões de euros. E por que o Inter estava tão ansioso por essa negociação? Porque o clube manteve 20% de mais-valia, de plus-valia. O que é isso? O Inter tem direito a 20% do lucro do Betis no negócio. Como o Colorado vendeu o Johnny por 6 milhões de euros e agora o Betis está vendendo ele por 30 milhões, o Inter tem direito a 20% destes 24 milhões de euros que o Betis está tendo de lucro nessa negociação. Então, realmente, se foi fechado por este valor que a imprensa espanhola está noticiando, de 30 milhões de euros, o Inter tem direito a 4 milhões e 800 mil euros. Isso na cotação de hoje, dessa terça-feira, dia 24 de junho de 2025, dá mais de 30 milhões de reais. Então, no total, o Johnny, que era tão contestado por aqui, por parte da torcida e por parte da imprensa, eu lembro muito bem, vai render para o Inter quase 11 milhões de euros. Nada mal, né? Para um jogador que muita gente dizia que não servia para o Inter, que podia jogar num clube de Série B, que não tinha futebol para o Internacional. Nada mal agora sendo comprado por 30 milhões de euros pelo Atlético de Madrid. E esse dinheiro, cabe ressaltar, vem num momento muito importante para o Inter, porque está abrindo uma nova janela de transferências no mês de julho. E a própria direção colorada já falou diversas vezes que o Inter hoje não tem um grande poder de investimento, que para contratar tem que ser contratações pontuais e negócios como se fossem de ocasião, jogadores que não estão tão bem em seus times ou jogadores em final de contrato. Então este valor de 30 milhões de reais pode dar uma margem maior para o Inter negociar e reforçar seu elenco para esse segundo semestre do ano de 2025. Então, conforme a imprensa espanhola, Johnny, que foi comprado pelo Betis por 6 milhões de euros, agora foi vendido para o Atlético de Madrid por 30 milhões de euros. Bom para o Betis, bom para o Johnny e, obviamente, bom para o Internacional. E agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. É sempre bom trocar essa ideia contigo por aqui. O que tu acha do Johnny? O que tu achou das críticas que foram feitas para ele aqui no Internacional, que não foram poucas? O pessoal parece que pesou a mão demais e não era bem assim. Mas eu quero saber a tua opinião. E também sobre Oscar Romero. Tu acha que ele está sendo pouco aproveitado, que deveria ser mais aproveitado, receber mais oportunidades? Eu quero saber a tua opinião. E não feche esse vídeo antes de te inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e também deixar teu like que me ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!